Jesus pergunta porque Jesus se interessa. Jesus se compadece, Jesus quer saber. E não só isso, mas Jesus sabe que o ato de nós falarmos, de nós desabafarmos e colocarmos para fora, em oração diante dele, tudo aquilo que nós passamos dentro de nós, é um ato terapêutico que faz com que a gente seja aliviado diante de Deus. E esse é o intuito de Jesus, que os discípulos falem, coloquem para fora. Não é porque Jesus não sabe, mas porque aqueles discípulos precisavam descarregar aquilo que estava afligindo o seu coração. Então Jesus pergunta quais eram as coisas que haviam acontecido e eles explicam. O versículo 19 continua dizendo: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E agora olha o versículo 21, que coisa interessante. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Esses homens, não somente eles, mas os outros discípulos, e os evangelhos deixam isso bem claro, eles tinham uma compreensão equivocada a respeito do propósito da vinda de Cristo nessa terra. Hoje, para nós, talvez seja um pouco mais fácil de nós entendermos que Jesus veio, ele viveu a sua vida e ministério aqui e ele morreu em nosso lugar, certo? Para nos salvar dos nossos pecados, para nos purificar e para nos dar novamente a vida eterna, que foi perdida no Éden. Mas para esses homens que viviam sob a autoridade do Império Romano, eles imaginavam que o propósito de Jesus era um reino não eterno, não espiritual, mas um reino terrestre. Eles esperavam que Jesus viria como um rei ali, como um político, para libertar os judeus do Império Romano. Mas essa nunca foi a missão de Jesus. Jesus em nenhum momento diz que ele iria fazer isso. E a gente percebe então aqui, não só esses dois, mas outros discípulos no decorrer dos evangelhos, frustrados porque não têm de Jesus aquilo que eles esperavam. E a atitude desses dois discípulos ao não ter de Jesus aquilo que eles esperavam é sair do propósito, como nós vimos no início do texto. Eles não têm aquilo que eles esperavam de Jesus. Eles esperavam que Jesus estabeleceria um reino terrestre. Isso não acontece porque Jesus morre, depois ele ressuscita, obviamente, nós sabemos, mas Jesus morre jogando por terra essa ideia de que, olha, não é isso que vai acontecer, não é um reino terrestre que eu vim estabelecer. E esses homens frustrados pensam assim, acabou, não temos mais esperança, esse reino terrestre nunca vai acontecer, então nós podemos continuar seguindo a nossa vida como se Jesus não existisse, como se não tivesse mais saída ou esperança. E aí então eles decidem sair do propósito, sair de Jerusalém, que era onde eles deveriam ficar, para seguir os seus próprios caminhos. E muitas vezes, talvez se isso acontecesse nos dias de hoje, nós veríamos essa atitude como uma geração ou discípulos mimados, que por não terem de Deus aquilo que gostariam, que esperavam, saem do propósito, saem dos planos de Deus e vão viver as suas vidas de acordo com as suas próprias vontades. E isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que saem da presença de Deus porque não têm de Deus aquilo que eles esperavam. Porque se frustraram. Esperando de Deus algo que Deus nunca prometeu. Esperando de Deus algo que Deus nunca disse que ia fazer. Esperando de Deus menos do que Deus é capaz e quer conceder a cada um de nós. Nós temos pensamentos e sonhos muito reduzidos quando colocamos em comparação aos sonhos e os planos de Deus para nós. E se nós levamos em consideração mais os nossos planos do que os planos de Deus, nós vamos viver a nossa vida medíocre. Porque Deus tem muito mais para nós. Esses dois homens foram viver as suas próprias vidas. Saíram do propósito que Deus tinha para eles. E se Jesus não aparece como ele apareceu aqui, se o final dessa história não é feliz como nós vamos ver que é, talvez a vida desses discípulos tenha sido, com certeza, muito medíocre, por não estarem dentro do plano, do propósito que Jesus tinha para eles. Mas por um momento, eles saíram do plano, saíram do propósito e viveram, estavam no processo de viver uma vida de acordo com a sua própria vontade. E sabe uma das boas notícias desses textos também? É que quando nós teimamos ou ousamos em viver a nossa vontade, o nosso caminho, quem é que vai atrás de nós? Jesus.
Mas, Fernanda, mesmo quando eu estou numa situação difícil, mesmo quando eu abandonei a minha fé, quando eu abandonei Jesus, quando eu não quero mais saber, quando eu perdi as esperanças, quando eu acho que não tem mais saída, Jesus vem atrás de mim? Vai. Amém por isso? A Bíblia diz que ele, se perde uma ovelha da 100, o que ele faz? Ele deixa as 99 e vai em busca de uma que se perdeu. Mas, Fernanda, a pessoa que se perdeu está fora da igreja? Não necessariamente. Tem muita ovelha perdida dentro da igreja. Muitas ovelhas perdidas dentro da igreja. E Jesus está em busca de cada um de nós, que por algum motivo estamos desviando do caminho. Que por algum motivo, talvez pelo mesmo motivo desses discípulos, porque não tiveram o que esperavam de Jesus, estão se desviando do caminho. Jesus é misericordioso, é compassivo, é paciente, ele se interessa pela nossa dor e por aquilo que nós vivemos, e ele vai ao nosso encontro. E ele diz: filho, o que está acontecendo com você? Qual é o seu problema? Quais são as suas dores? O que está passando? Fala para mim. E o ato desses discípulos compartilharem com Jesus o que eles estão vivendo faz toda a diferença. Vamos continuar aí a leitura do versículo 22. Eles continuam contando a Jesus aquilo que havia acontecido. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus, depois de ouvir tudo aquilo que estava dentro do coração daqueles homens, a frustração, a motivação, Jesus diz o seguinte para eles: vocês não entenderam qual era o plano. Vocês não tinham clareza a respeito daquilo que eu vim fazer por vocês. E o versículo 27 diz que Jesus, desde Moisés, vai discorrendo por todos os profetas, dando uma espécie de estudo bíblico para aqueles discípulos, dizendo assim: olha, vocês precisam entender o que eu vim fazer aqui. Vocês não tinham entendido, mas eu vou esclarecer. E Jesus esclarece e fala a respeito do que falava sobre ele nas Escrituras. E perceba, até então esses discípulos não sabiam que aquele era Jesus. Então o versículo 28, depois de Jesus contar e explicar a respeito das Escrituras, o versículo 28 diz que quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, já no finalzinho da viagem, fez ele, Jesus, menção de ir adiante. Jesus conversa com eles, Jesus começa a andar com eles, Jesus ouve aquilo que passa dentro do coração deles, Jesus esclarece o plano que ele tinha e agora Jesus faz menção de ir adiante. Como quem diz assim: missão cumprida, já falei tudo que eu tinha que falar, agora eu vou seguir o meu caminho e vamos ver o que vai acontecer. E olha o que acontece de interessante aqui, no versículo 29. Mas eles, os discípulos, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus ia embora, Jesus ia continuar o seu caminho. Jesus já tinha deixado o suficiente para que aqueles discípulos pudessem tomar uma decisão de seguir os seus caminhos, indo para a aldeia, ou de voltar para Jerusalém, ou de tomar qualquer outra atitude. Jesus havia feito o suficiente. E Jesus faz menção de continuar o seu caminho e não permanecer com aqueles discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus não força a entrada na nossa vida. Jesus não vai ficar na nossa vida de forma forçada, sem nós autorizarmos, sem nós permitirmos, sem nós querermos a presença dele. Jesus é muito educado. E nós, muitas vezes, como discípulos, não entendemos isso e queremos enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Precisamos falar, transmitir a mensagem e deixar que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. E aí, a partir da decisão dela, com certeza, Deus vai atuar. Porque Jesus ia, mas por conta de um convite, o que ele faz? Ele fica. Por conta da decisão, por conta do convite, por conta da vontade desses dois homens, Jesus permanece com eles. Mas até esse momento, eles dois não sabiam que aquele era Jesus. Versículo 30, depois que Jesus entra para ficar com eles, e aconteceu que quando
estavam aonde? À mesa. Grave isso. Aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Isso aqui, particularmente, eu acho muito intrigante, porque Jesus entra para ficar, para permanecer com aqueles discípulos que convidaram ele fica, e aí então eles estão à mesa. E nesse momento em que Jesus reparte o pão, que Jesus faz ali, dá a bênção sobre o pão, e reparte o pão e compartilha, é que os olhos desses discípulos são abertos e eles entendem que aquele era Jesus. Mesa simboliza intimidade. Grave isso, mesa é sinônimo de intimidade, de relacionamento, de pessoas que dedicam tempo uma para outra. Porque dificilmente nós sentamos à mesa para comer com quem a gente não conhece. Acontece isso? De forma muito rara, a não ser que tenha uma motivação específica por trás. Mas geralmente não é da nossa natureza sentar à mesa para comer com quem a gente não conhece, com quem a gente não se relaciona. Mas é esse momento, quando Jesus senta à mesa com esses discípulos, quando Jesus tem esse momento de partir o pão, de compartilhar o alimento, esse momento de intimidade que contém dentro de um momento de refeição, é que eles reconhecem que aquele era Jesus. Irmãos, enquanto nós ficarmos andando na nossa vida, nos nossos próprios caminhos, e não atendermos à voz de Cristo, ao convite de Cristo, e compartilharmos tempo com Cristo, nos relacionarmos com Cristo, nós não vamos reconhecer Cristo. Esses homens estavam seguindo seus caminhos, estavam andando com Jesus, falando sobre Jesus, falando com Jesus, de Jesus, mas não sabiam que aquele era Jesus. Mas no momento que eles param de seguir o seu próprio caminho, no momento que eles se atentam a quem estava com eles, e tem um momento de intimidade, é que eles reconhecem que aquele era Jesus. Se está faltando nós reconhecermos Jesus em nossa vida, é porque está faltando intimidade com Ele. E o que é intimidade? É dedicar tempo para se relacionar. É conhecer. É ter tempo junto para se tornar parecido. Pode perceber, você se parece com as pessoas com quem você anda. Com quem você convive, com quem você mora. Pode perceber. Da mesma forma, Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele, para que sejamos parecidos com Ele e para que também reconheçamos Jesus quando Ele aparecer diante de nós. Esses homens, então, eles entendem que aquele era Cristo. E aí o que intriga no verso é, Jesus desaparece da presença deles. Foi o suficiente para eles tomarem a decisão que nós vamos ler no versículo 32. E disseram um para o outro, depois que Jesus desaparece: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha o que eu fico imaginando essa cena, um discípulo olhando para o outro e dizendo assim: o seu coração também ardia, porque o meu ardia quando eu ouvi ele falando a respeito das Escrituras. Irmãos, qual é a sensação que você tem quando você entra em contato com esse livro? Como fica o seu coração quando você entra em contato com esse livro? Porque parece que nós não entendemos de verdade a realidade de que esse livro é a palavra de Deus. É Deus falando comigo e com você. E se nós tivéssemos essa consciência cada vez mais clara toda vez que nós entramos em contato com esse livro, com certeza ele faria muito mais diferença em nossa vida prática. Porque na vida teórica é muito tranquilo de entender. Mas como eu disse no início, as coisas mais fáceis de entender, muitas vezes são as mais difíceis de praticar. A sensação que eles tiveram naquele momento era que o coração deles ardia ao ouvir a palavra de Jesus. E então o versículo 33, olha a reação, a atitude que eles tomam. E na mesma hora, levantando-se, foram para onde? Olha que coisa interessante, né? Eles voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Agora eles entendem qual era o real plano de Jesus e o que eles fazem? Eles voltam, não simplesmente para Jerusalém, mas eles voltam para o propósito que Deus tinha para a vida deles.
Eles não querem, eles não têm mais interesse de continuar vivendo a vida deles, a vida medíocre, a vida desinteressante. Eles querem e vão em busca de algo melhor e maior do que eles mesmos. E eles vão e voltam para o propósito que Deus tinha para eles. E não somente isso, mas quando eles encontram outras pessoas que compartilham da mesma fé, a Bíblia diz aí no versículo 35 que eles contam a experiência que eles haviam tido. Eles contam, eles compartilham, eles testemunham a respeito do momento de intimidade que eles tiveram com Jesus. E isso também nos ensina muito. Porque o nosso momento de intimidade com Deus, o momento que eu tenho individualmente, na minha casa, no meu quarto de oração, quando eu faço o que Mateus capítulo 6, versículo 6 diz para mim fazer, que é o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando eu e você, nós fazemos isso de forma individual, a nossa vida coletiva é impactada. Vocês viram o testemunho no Provai e Vede? Pessoas inconformadas individualmente, mas que ao buscarem a Deus, contagiam a igreja de forma coletiva. Se as nossas igrejas têm sido frias, têm sido, devagar ao cumprir a missão, é porque nós como cristãos temos falhado de forma individual. Nós precisamos buscar a Deus de forma individual. E com certeza, quando eu vir à igreja, quando eu falar de Jesus para alguém, quando eu testemunhar, quando eu compartilhar, todas essas coisas terão muito mais frutos a dar do que se eu falar de alguém que eu não conheço. Nós precisamos falar de alguém que nós conhecemos. Não pelo que nós ouvimos sobre, mas pelo que nós conhecemos porque tivemos uma experiência real. Se alguém chegasse para o povo de Israel e perguntasse para eles quem era Deus para eles, sabe o que possivelmente eles responderiam? Deus é quem abre o mar vermelho. Deus é quem coloca a nuvem para nos proteger, Deus é quem coloca a coluna de fogo, Deus é quem faz sair água da rocha, Deus é quem manda as codornas, o maná e etc, etc. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas se nós perguntássemos a Moisés quem era Deus, sabe o que ele ia responder? Deus é. É. Ele é quem? Ele é. O que você precisar, ele é. Porque quando Moisés fala para Deus assim, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Deus responde, eu sou. Deus é. Ele não simplesmente faz. Nós precisamos conhecer a Deus a partir da experiência de quem Ele é, não daquilo que Ele faz, não daquilo que nós ouvimos. Nós precisamos parar de viver de testemunhos dos outros e passar a viver os nossos testemunhos, as nossas experiências e a nossa vida com Deus. É muito legal ouvir histórias de outras pessoas. Tem histórias incríveis, sobrenaturais. Mas você não quer ter a sua? Eu quero ter a minha. Nós precisamos ter a nossa vida com Deus, as nossas experiências com Deus, porque Deus não quer ter experiência somente com um dos seus filhos ou com poucos filhos, Ele quer ter experiência com todos nós. E a grande questão é, e nós queremos ter essa experiência com Ele? A atitude desses 2 discípulos foi voltar ao propósito. Por quê? Porque eles estabeleceram intimidade com Deus. Isso fez eles voltarem ao propósito e renunciarem aos seus próprios caminhos. Tem muita gente invertendo a ordem das coisas. Eu gostaria de, para finalizar, ler com você lá no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. E do versículo 7 ao versículo 11. Paulo faz uma declaração aqui que eu ainda não ouso fazer. Eu não sei se você teria coragem de dizer com toda a convicção do seu coração o que Paulo diz nesses versos. Mas eu quero um dia poder dizer isso com toda a convicção do meu coração. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o início dessa declaração. Paulo diz assim: o que para mim era lucro, agora eu considero perda. E algumas versões não traz a palavra perda, traz a palavra esterco, o que gera mais intensidade ainda. O que para Paulo era lucro, agora ele considera como perda. Por quê? Por causa de Cristo. E o verso 8 diz que ele considera tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo. Ou seja, Paulo, ele conhece a Jesus, ele vê quem Jesus é, ele tem a experiência própria e individual dele com Jesus, e agora o que ele faz? Ele olha para tudo aquilo que ele tinha, para tudo aquilo que ele valorizava, para tudo aquilo que era lucro para ele, e ele diz: isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui é esterco para mim, porque eu conheci alguém muito maior e muito melhor. E quando eu olho para Jesus, eu não tenho como comparar ele com nenhuma outra coisa. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Paulo não parou tudo aquilo que ele estava fazendo e falou assim: vou abandonar isso aqui para começar a conhecer alguém e aí depois... Não. Paulo primeiro conhece a Jesus, ele tem intimidade com Jesus, ele tem a experiência dele com Jesus. E é isso... É esse relacionamento que capacita ele a renunciar a todas as coisas que ele tinha antes. A não dar valor àquilo que não tinha valor. Ou a não valorizar tanto aquilo que não tinha tanto valor quanto Cristo. Mas existem pessoas que primeiro, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de andar em tal lugar, eu vou deixar de frequentar com pessoas determinadas, e depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou para a igreja, eu conheço Jesus, eu tenho meu momento com Deus e etc, etc. Isso não vai acontecer? Nunca. Porque se eu não tenho uma referência de algo que é melhor, eu não vou desapegar daquilo que eu valorizo. Primeiro eu preciso conhecer algo que tem mais valor para mim. E esse alguém é Jesus. E aí depois eu vou olhar para tudo aquilo que eu tinha antes. E eu não vou dar tanto valor quanto eu dou para ele. Porque ele com certeza é muito melhor. Irmãos, eu teria até mais coisas aqui para falar, mas o tempo não permite. Mas nós queremos e desejamos, e profeticamente nós somos a igreja que espera a volta de Cristo, certo? Só que para isso nós precisamos estar preparados, para isso nós precisamos estar gerando Jesus em nossa vida. Lá no livro de Mateus, nós não vamos ler, mas se você quiser anotar para ler depois, Mateus capítulo 1, verso 18, diz que Maria, mãe de Jesus, ela tinha duas características que possibilitou, que fez dela uma mulher escolhida para ser a mãe de Jesus. Diz que ela era virgem e diz que ela era noiva. Tá, mas Fernanda, o que tudo isso tem a ver com aquilo que nós temos conversado, né? Nós sabemos que esse versículo, ele simplesmente traz, está até ali, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela era noiva e ela era virgem. E nós sabemos que esse versículo ele não é um versículo profético, não é uma profecia. É um texto histórico. Mas o que acontece? Se nós analisarmos ele de forma profética, o que nós entendemos aqui? Mulher em profecia, o que é? Igreja, certo? Então, vamos tentar entender o seguinte, que a igreja, assim como a mulher, Maria, que para gerar Jesus, ela tinha que ter duas características. Tinha que ser virgem e tinha que ser noiva. Imaginemos agora que nós, como igreja, para gerarmos Jesus, não de forma física como Maria, mas para gerarmos Jesus de forma espiritual, para termos a sua presença, para que ele nasça em nosso coração, precisamos também ter essas duas características. Precisamos ser uma igreja virgem e noiva. E o que isso representa? A virgindade nós sabemos que representa uma pureza. Precisamos deixar a nossa vida de pecado e nos apegarmos ao Espírito Santo para que ele limpe a nossa vida. Amém? E noiva. Quem aqui está noivo? Tem alguém noivo aí? Não? Todo mundo casado? Ah, tem ali. Se você que é casado já foi noivo, né? Principalmente as mulheres agora vão entender um pouquinho melhor. Eu sou solteira, não vou entender tanto, mas eu tenho uma irmã que casou recentemente e algo que eu prestei muita atenção no processo
do noivado dela. Você que convive ou já conviveu com alguém que é noiva, você vai perceber que a noiva, ela não fala de absolutamente nada que não tem a ver com o dia do casamento. O único assunto, a única coisa que ela pensa, a única coisa que ela fala, a única coisa que ela faz associações é o dia do casamento. Ela pode ver um cachorro passando lá do outro lado da rua, ela vai falar, nossa, no dia do meu casamento, ela tem um jeito de ligar aquilo ao dia do casamento dela. Alguma coisa relacionada ao dia do casamento, ao noivo, à decoração, à festa, não sei, mas ela tem um jeito de fazer isso. Parece um dom que nasce quando a mulher é pedida em casamento. Não sei como acontece isso, mas acontece. E o que isso tem a ver com nós como igreja sermos a noiva de Cristo? Porque a Bíblia não diz isso? Que a igreja é a noiva de Cristo? O assunto que deve tomar o nosso pensamento ao acordar, ao andar, ao viver, ao compartilhar, ao dormir, ao fazer qualquer outra coisa, deve ser o dia do nosso casamento. O dia que Jesus voltará e selará para a eternidade a nossa relação. O dia que Jesus retornará para buscar cada um de nós. E outra coisa que a noiva faz, a noiva ela espera a véspera do casamento para preparar todas as coisas? Ah, não, eu vou casar sábado, na sexta-feira eu vou atrás de um vestido. É assim que acontece? Não é assim. Anos de preparo para que tudo aconteça de forma impecável. E você pode perguntar para qualquer noiva qual é o maior medo que ela tem. Sabe o que ela vai dizer? Provavelmente que alguma coisa dê errado no dia do casamento. Que a entrega de tal coisa não seja feita, que alguém não apareça, que o noivo desapareça e não venha, sei lá. Mas o medo de alguma coisa dar errado. E a pergunta é, nós, como cristãos, como noiva de Cristo, temos essa mesma preocupação? De que quando Jesus apareça, todo mundo esteja preparado, que tudo esteja no lugar, que tudo esteja limpo e preparado e adornado para que nós possamos recebê-lo. Esse deve ser o motivo da nossa vida, a nossa real preocupação. Mas lembre-se, isso só será possível, isso só será realidade se nós investirmos num relacionamento de intimidade, porque nós também não casamos com alguém que nós não conhecemos. Nós só nos casamos com alguém que nós conhecemos o suficiente para confiar e para entregar a nossa vida. E é esse relacionamento que Jesus deseja ter comigo e com você. Alguém que se relaciona todos os dias, que vai conhecendo e que quer estar perto, para que quando ele volte, a eternidade seja um prazer real na nossa existência. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque em nosso coração o desejo de ter momentos de comunhão, de intimidade com Ele, para que isso nos ajude a desvalorizar as outras coisas que não têm tanto valor, a renunciar às nossas vontades, os nossos caminhos, e estarmos sempre dentro dos propósitos que Ele tem para nós. Que nós possamos estabelecer intimidade, entender o propósito e aumentar também a nossa renúncia. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Muito bom, depois de uma mensagem tão linda, vamos confirmar, né, essa entrega, essa intimidade, esse compromisso do nosso casamento com o nosso noivo, né? Vamos agora adorar ao Senhor.